Aleluia. Graça e paz, povo de Deus, amém? Amém. Você que está aqui pode aplaudir o Eterno. A Ele toda honra, toda glória, toda manifestação de adoração. Soberano Deus e Eterno Pai, bendito e santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Entramos, ó Deus querido, na tua presença nessa geografia para prestarmos um culto a ti, porque o Senhor, ó Deus querido, é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda e qualquer manifestação, ó Deus querido, nesta terra, seja para o teu louvor, seja para a tua glória, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai querido, abençoar os seus que aqui estão, assim também, ó Deus querido, como abençoar todos aqueles que vão, ó Deus querido, estar ouvindo, ó Deus querido, esta mensagem, ouvindo, ó Deus querido, e prestando um culto a ti, junto conosco, ó Deus querido, nesta hora, neste dia de hoje, Senhor, que o Senhor, Deus querido, possa abrir as comportas dos céus e derramar, ó Pai querido, bênçãos tais, que dessas bênçãos advenha tamanha abastança para a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor, Deus querido, seja exaltado no dia de hoje. Que, ó Pai querido, os corações contritos a Ti possa levantar, ó Pai querido, um louvor de adoração tão forte nessa terra, que o inimigo da nossa alma não resista e sucumba qualquer, ó Pai querido, tentativa de vir contra nós, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, Senhor. Senhor, Deus querido, com todos aqueles que estão na área de saúde, guarda, Deus querido, a vida desse, Senhor, para que o mal desse século, ó Deus querido, o mal desse tempo, ó Deus querido, não venha atingi-los em nome de Jesus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus, ó Pai querido, torne-se um manto de invisibilidade sobre a nossa vida, para que, ó Deus querido, não venha praga alguma sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, porque a maldição, ó Deus querido, sem causa, não encontrará o endereço, diz a tua palavra, Senhor, e nós acreditamos piamente, assim, ó Deus querido, como foi aspergido, ó Deus querido, sangue carmesim, lá, ó Deus querido, o sangue do cordeiro, nos umbrais da porta no Egito. Ó Pai querido, nós hoje, ó Deus querido, clamamos pelo sangue carmesim, que venha, ó Deus querido, sobre os umbrais das nossas portas, para que também não sejamos, ó Pai querido, surpreendidos pelo espírito de morte, em nome de Jesus. Que o Senhor possa banir para longe todo e qualquer engano de Satanás a respeito, ó Deus querido, desse vírus, Senhor, para que a nossa vida esteja guardada em Ti, em nome de Jesus. Ser, ó Deus querido, com todos os governantes que, ó Deus querido, estão, ó Deus querido, sobre a nossa cabeça como autoridade, Senhor, e que o Senhor, ó Pai querido, possa agir com mão forte a respeito desses, e que eles se submetam diante da Tua potente mão, porque chegará um dia, Senhor, que todos os joelhos hão de se dobrar diante de Ti, e nós aqui, ó Deus querido, em Vila São Luís, Belfo Roxo, Rio de Janeiro, Brasil, já estamos fazendo isso, estamos com o nosso coração contrito a Ti, diante de Ti, porque sabemos e reconhecemos a Tua soberania, Senhor, reconhecemos o Teu reino estabelecido, reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós fazemos menção desse negócio nesta hora, em nome de Jesus, para que todo mundo espiritual escute que só o Senhor é Deus, e que só o Senhor é o Senhor. Toda e qualquer potestade recue, Senhor, e que o príncipe das trevas seja calado nessa geografia, e que o Teu nome seja exaltado para a glória do Teu nome. Nós oramos a Deus e queremos, ó Pai querido, te pedir, aceita esse culto que é para Ti, ó Deus querido, é para louvor da Tua glória, ó Deus querido, para nós termos mais intimidade contigo, é para, ó Deus querido, estarmos em comunhão com o Senhor, é para estarmos em comunhão com esses que aqui estão, é para estarmos em comunhão, ó Deus querido, porque esta é a igreja do Senhor. Ó Pai, nós somos a noiva que queremos ser adornadas para o noivo que está voltando, por isso volta logo, Senhor, hosanas ao Teu nome, volta, Senhor Jesus, que o Senhor seja conosco, que o Senhor esteja nesse lugar, recebendo, ó Deus querido, a glória e a honra devida. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos a Ti as nossas vidas e esse culto. Em nome de Jesus. Você que concorda, você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar um clima nessa luz aqui. Solta o som aí, DJ, e vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Coloca o seu coração nesse negócio, né? Você que está aí pelo Facebook, adore Ele, aumente o som aí. Dá teu jeito aí em nome de Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Você pode dizer assim: Jesus, eu te amo. Diga mais forte: Jesus, eu te amo. Diga mais alto: Jesus, eu te amo. Aplauda ele aí, querido. Diga o quanto ama, diga o quanto ama. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Toma aí o seu assento e diz: seja luz. E houve luz, tarde, de manhã e agora de noite. Estamos aqui para prestarmos um culto ao Senhor. Quero convidar as crianças rapidamente para nós orarmos por elas aqui no altar. Aleluia. Eu quero convidar as crianças. Geiciane vai ajudar elas lá? Então, quero chamar as crianças aqui rapidinho, por favor. Glória a Deus. Vocês conhecerem aqui, né, as nossas crianças. Vamos orar por elas. Esse é a igreja do futuro, né? É a nossa igreja daqui a alguns anos. Não muitos anos, não. Daqui a alguns aninhos já tem a igreja aqui já reunida. Em nome de Jesus. Está aqui dirigindo o culto, adorando ao Senhor. Aleluia. Vem aqui, Aninha. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Você pode estender as mãos para cá mais uma vez para abençoar. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar e não amaldiçoar. Seu Deus querido, com essas crianças, ó Deus, nós temos ungido, nós temos orado, nós temos colocado diante do Senhor, para a glória do seu nome, ó Pai, porque esta é a igreja, ó Pai querido, que nós estamos colocando diante do Senhor. É a noiva do Senhor. Ó Deus querido, que seja uma noiva imaculada, sem ruga, sem mancha, e que possa crescer em estatura e graça, formosura e beleza diante do Senhor. Nós levantamos as nossas mãos e a abençoamos, e que o sangue de Jesus seja um manto de invisibilidade para que essas crianças possam crescer e o mal não as encontre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam abençoadas em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai lá. Aleluia. Ei, Maria. Maria vai fazer companhia. Você pode colocar essa música de fundo aí, deixa bem tocando baixinho, só para ficar um fundo. Pode botar baixinho. Aleluia, glória a Deus. Amém? Que bom que você veio. Você que está aí pelo Facebook também, que vai estar ouvindo essa palavra, né, ouvindo essa mensagem, adorando ao Senhor. Que Jesus seja um referencial para nós, né, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém? Então eu quero usar o livro de Isaías 53. Eu fiquei com o coração muito em Deus a respeito de uma mensagem que eu estou, na verdade, remoendo ela, né? Eu estou com uma mensagem no coração, assim, que Deus falou muito comigo. E eu fiquei quase que propício a trazer essa mensagem hoje, mas o Eterno me conduziu por outros caminhos e eu quero ir segundo o caminho do Eterno, né? E eu quero trazer algo com o tema Um Reino Inabalável. Amém? Um reino inabalável. Isaías 53. Glória a Deus. Amém? Diz assim as Escrituras Sagradas: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que ia diante de seus tosquilhadores, fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com o julgamento, o opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, e ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo que os ímpios com os ímpios, e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os seus despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu nome sobre todo nome. Obrigado pelo teu nome, Yeshua HaMashiach, que tem todo o poder nos céus, debaixo dos céus, em cima da terra e até debaixo da terra. Nenhum outro pode ser salvo a não ser pelo teu nome, Senhor. E nós estamos aqui para proclamar o teu reino, que é inabalável. Estamos aqui para proclamar os teus feitos, e com os teus feitos adotarmos para nós uma postura de vida e vivermos tudo quanto o Senhor tem para nós vivermos nessa terra, e fazermos valer, ó Pai querido, o teu reino nas nossas vidas, e assim, ó Deus querido, levar o teu reino às demais outros que precisam. Por isso, ó Deus querido, queremos te pedir nesta hora, cativa a nossa mente, guarda o nosso coração, para que a nossa mente esteja nesta hora alerta à tua palavra, e o nosso coração esteja receptivo, Senhor, e possamos ser ministrados pela tua palavra, e uma vez ministrados pela tua palavra, que a nossa vida possa mudar, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em o nome de Yeshua HaMashiach. Oramos e entregamos a ti a nossa vida, e entregamos a ti, ó Deus querido, os nossos ouvidos, para ouvirmos a tua voz, ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Por isso, ó Deus querido, eu quero aniquilar, ó Deus querido, a minha humanidade e me colocar como um canal do Senhor, para que o Senhor possa fazer, ó, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Que o Senhor possa me calar, Senhor, e que eu não fale mais nada a partir de agora, Senhor, se não for da tua vontade, mas que tudo quanto for transmitido, ó Deus querido, nesta hora, seja, ó Deus querido, a tua palavra viva e eficaz, e que possa vir, ó Pai querido, como uma espada mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e fazer, ó Pai querido, divisão de alma e de espírito, de juntas e medulas, e mudar tudo quanto necessário for, para que a nossa vida possa te agradar, em nome de Jesus. Oramos, amém e amém. Amém. Isaías, ele
profere algo a respeito daquele que hoje nós cremos, que é Jesus Cristo, e ele gera uma atmosfera muito favorável para nós acreditarmos num reino que é inabalável, que porém um reino que começou de uma forma muito conturbada para nós, né? Muito conturbada, uma forma muito desajustada. Na verdade, se alguém fosse chamar você para a salvação em Jesus, para dizer que você ia sofrer, você não ia querer permanecer, ou você não ia querer aceitar Jesus. Mas na verdade, Ele tomou sobre si tudo aquilo que nós deveríamos sofrer, tudo aquilo que seria as nossas pisaduras, tudo aquilo que nos castigaria, tudo aquilo que nos tiraria a paz, tudo aquilo que traria sobre nós algo que seria como a ira de Deus, Ele levou sobre si, para que hoje nós estivéssemos aqui e reconhecermos que o reino que Jesus construiu nessa terra é um reino que ele é inabalável, mesmo que tenha sofrimento, mesmo que tenha marcas, mesmo que tenha alguma coisa que ao nosso ver humano seja contrário à natureza, o reino dele é inabalável. Amém? Você está aqui? Glória a Deus. E nós, queridos, passamos a ter a marca desse reino. Por isso eu quero ministrar essa palavra no seu coração, assim como essa palavra vem para o meu coração. Um reino inabalável. Somos marcados através de Jesus Cristo para vivermos o reino. Alô? Nós somos marcados por Jesus Cristo, né? Assim como a era foi marcada entre o antes e o depois de Cristo, né? Até uma ignorância negligenciarmos a existência de Jesus ou falarmos que não existe um Deus diante de toda essa história, diante de tão grande nuvem de testemunho a respeito desse fato. Não é isso? E nós precisamos entender, querido, porque nós temos esse feito de Isaías através da Escritura que nos reporta literalmente para o nosso Jesus exatamente naquilo que nós chamamos de paixão de Cristo, né? E paixão de Cristo está voltada para a ideia do latim, né? A palavra paixão, que vem do latim, é passio, e passio dá a ideia de sofrimento. Por isso, paixão de Cristo, ou o sofrimento de Cristo, né? E isso fica bem claro para nós por conta do imperativo que foi usado no particípio passado, que significa a palavra pati, que é sofrer. E quem sofreu tanto quanto esse? Jesus Cristo. E eu tive a oportunidade de ir a Jerusalém, e você anda, você passa pelas vias cruzes, ou a via por onde Jesus passou na caminhada com a cruz, e você passa por ali, e ali você vai tentando trazer na sua memória tudo aquilo que foi acontecimento daquela época, naquela geografia, acontecimento esse que nos trouxe a salvação, acontecimento esse que nos trouxe até aqui, e acontecimento esse que vai nos levar até lá, Então esse acontecimento, ele vem para nós para tornar a nossa vida marcada por Jesus. E eu quero te falar exatamente algo a respeito disso, que são as marcas que Jesus levou, e as marcas que Jesus nos trouxe, e as marcas que Jesus deixou para a igreja. Então nós, como corpo de Cristo, a igreja do Senhor, nós somos marcados por Jesus. E Jesus foi marcado em lugares peculiares, em lugares que apontam para nós coisas assim proféticas, e coisas que fazem com que a gente venha a aprender melhor, a conviver e a viver nessa terra com as demais pessoas. Alô? Viver e conviver como igreja. Então, a primeira marca que eu quero que você entenda está nos pés de Jesus. Quando Jesus vai na Via Cruzes, e ele vai até o Gólgota, onde ele seria ali crucificado, e ao chegar no Gólgota, e ele é deitado sobre o madeiro, e eles pregam os pés de Jesus. Isso você encontra nos evangelhos,
em todos os evangelhos, em João 19, em Mateus 27, em Lucas 23, em Marcos 15, né? Em todos os evangelhos você encontra essa história a respeito da crucificação de Cristo. Então eu não quero me ater porque você já conhece essa história, né? Até aqueles que ainda não creem, mas vão passar a crer depois que ouvir essa palavra, ainda não creem, mas vão passar a crer, também conhecem a história porque talvez já tenha visto, né, aquele filme A Paixão de Cristo, né, o Massacre de Jesus, de Mel Gibson, né? Então, na verdade, isso tem uns apontamentos para nós, né? E essa marca nos pés tem um apontamento para nós, porque as marcas nos pés apontam para movimento, né? Para locomoção, né? Aponta para sair do lugar. E o que o inimigo, ele é literalmente posto debaixo dos pés de Jesus, porque Jesus foi glorificado, e a Escritura Sagrada diz que o inimigo foi posto, né, como escabelo dos pés do Senhor, assim como a própria terra, né, é colocada debaixo dos pés de Jesus. E quando o inimigo ele fica debaixo dos pés de Jesus, ele é obrigado a ver a marca de Cristo nos pés. Alô? E aí, querido, isso acaba gerando para nós uma ideia muito forte de que o inimigo ele trabalha contra a sua vida, de que o inimigo trabalha contra a igreja do Senhor, para fazer a igreja do Senhor ficar com os pés amarrados, ficar com os pés atados, ficar com os pés paralisados. Para quê? Para não se locomover. Então, querido, eu quero acreditar que nesse tempo agora de Covid-19, muitas pessoas, principalmente sacerdotes da casa de Deus, foram acometidos dessa enfermidade demoníaca exatamente para paralisar os pés desses, de paralisar muitos crentes a ponto de fazer com que eles não venham à casa do Eterno, a paralisar as pessoas, porque o inimigo sabe das marcas que há nos pés da igreja, na marca que há nos seus pés por causa de Jesus. Então isso é uma das coisas que o diabo vai fazer, e ele faz exatamente isso. Por quê? Porque ele vai gerar uns pés paralíticos, paralisados, para que as pessoas não se locomovam em direção ao Eterno. Então a ideia das marcas nos pés de Jesus é exatamente para libertar a nossa vida e nós podemos caminhar em direção ao reino que é inabalável. Alô? Você está aqui? E aí, querido, as pessoas desse mundo acabam gerando no seu coração paixões, né? Assim como a paixão para as pessoas no que diz respeito à vida normal, né? As pessoas se apaixonam e elas geram um mal sobre elas, um mal no coração, o mal daqueles que é apaixonado, né? Então gera um mal no coração, ele gera uma paixão por alguém. E aí quando tu gera uma paixão por alguém, você na verdade está gerando um sofrimento, porque é essa a palavra paixão, né? Essa palavra que traz para nós um sofrimento. Mas tem um sofrimento que, ao ver humano, é agradável, né? Porque você se alegra em estar apaixonado por alguém, né? Você encontra alguém, você vê uma pessoa, no caso o homem vê uma mulher, e aí ele começa a brilhar os olhos por ela, ou, né, a mulher vê um homem e começa a brilhar os olhos por ele. E ali gera um conhecimento. Após gerar um conhecimento, começa ali, né, um contato para que a pessoa vá conhecendo um ao outro. Depois desse conhecimento, você se pega o quê? Apaixonado. E aí, querido, você sabe o que é capaz uma pessoa apaixonada fazer? O que é capaz uma pessoa apaixonada
fazer. Inclusive tem casos e fatos de pessoas apaixonadas que até matam, não é? Dizem que as pessoas estão amando e matam por amor, não é isso? Só que por amor, Jesus Cristo não mata. Por amor, Jesus Cristo entrega a sua própria vida. Então nós vamos literalmente, querido, gerando o entendimento de que andamos na contramão daquilo que é humano, para nós vivermos algo que é espiritual, algo que vem de Deus. Então, querido, mesmo nós tendo ideia a respeito daquilo que é paixão, nós precisamos gerar no nosso coração uma paixão por Deus. Alô? Porque se você tiver de sofrer por alguém, vou dizer para você, vale a pena sofrer por Jesus. Você está aqui? Alô? Então, querido, nós acabamos gerando, né, uma rotina de pensamentos que fazem os nossos pés irem na direção da pessoa desejada. Os nossos pensamentos, né, o nosso coração apaixonado nos faz transpassar montes para chegarmos à casa daquele que a gente está apaixonado. Eu lembro de quando eu me apaixonei, porque até então eu havia conhecido minha esposa e eu era um cara muito sofrido nessa área sentimental, eu era muito sofrido e eu fiquei com muito receio de abrir o meu coração para quem hoje é a minha esposa. E eu fazia de tudo para agradá-la. Então, se tinha que ir em algum lugar, eu estava lá. Se tinha que pegar alguma coisa, eu estava lá. Então, tudo que ela pensava, eu gerava, para poder a gente ficar mais perto. E nisso, eu fui me apaixonando. Eu lembro que eu até falei para ela uma vez que eu não a amava, que eu ainda não tinha construído isso no meu coração, porque por frustração e por sofrimento de paixões anteriores. E aí, uma vez que você começa a conviver com a pessoa, você passa a amar a pessoa. Então, querido, as pessoas às vezes até falam assim que tem um amor à primeira vista, O único amor à primeira vista que eu conheço é quando você vê Jesus. Aí você pode dizer que você é amor à primeira vista. Agora, o que diz respeito à nossa humanidade, amor à primeira vista fica complicado. Por quê? Porque amar é aquilo que você faz. Amar não é um sentimento. Amar é a necessidade da pessoa ser suprida. Então, por exemplo, a humanidade, ela tinha uma necessidade. Qual era a necessidade da humanidade? Salvação. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele tomou uma atitude. E na atitude de amar, ele entregou o seu próprio filho. E aí você gera hoje o entendimento de que agora sim vale a pena você se apaixonar por Jesus. E você subir céus, subir montanhas, vir debaixo de chuva, enfim, fazer de tudo para estar na presença dele. Porque vale a pena sofrer por ele, vale a pena se apaixonar por Jesus. E uma coisa muito, muito grande, muito problemática que existe hoje nas igrejas é literalmente a falta da paixão por Deus. Porque ninguém quer pagar o preço da caminhada, porque o preço da caminhada às vezes fica árduo, a pessoa está cansada, a pessoa está triste, a pessoa sofreu uma perda, e aí tudo isso que é humano acaba atrapalhando você brilhar os olhinhos para Deus, acaba te atrapalhando a você amar o Senhor, a se apaixonar por Deus. Talvez pessoas que tenham aceitado a Jesus há muitos anos atrás, que gerou ali o primeiro amor, e aí literalmente se apaixonou e fazia tudo por Deus. Todos os cultos você estava, todas as campanhas você participava, de todos os almoços você fazia, porque você estava apaixonado, você queria fazer aquilo. Você não podia ver alguém de bobeira na esquina que você ia falar de Jesus para ele.
Você encontrava alguém, né, em algum lugar e a pessoa só olhava para você, já porque você olhou, já chegava lá, já dava um panfletinho da palavra de Deus. Né? Tudo você fazia porque você estava apaixonado. E ao longo da caminhada, a pessoa faz o quê? Ela perde o quê? A paixão. É igual casado. Né? As pessoas começam muito bem, depois que passa 10 anos, né? 20 anos, aí parece que aí depois alguém diz assim, o amor já esfriou. Já esfriou nada, coisa fofa, é porque você está tão cansado que você já não quer mais fazer mais nada. Porque o amor é aquilo que você faz, eu acabei de falar isso. E aí você está cansado, por você estar cansado, você não quer mais pagar o preço de fazer aquilo pelo amado, pela amada. Então, querido, nós precisamos entender isso, por quê? Porque nós precisamos nos apaixonar por Deus de novo. Porque Ele foi marcado por nós, Ele foi marcado nos pés, porque Ele tinha a intenção de que nós hoje tivéssemos nossos pés marcados, para que nós fôssemos liberados nessa terra e nós pudéssemos levar a paixão de Cristo aonde nós fôssemos. Nós levarmos o Evangelho de Jesus através da marca na cruz. Alô? Você está aqui? Então, querido, o indivíduo, ele acaba ficando doente de paixão. E aí o que o inimigo faz? Ele pega essa enfermidade e aí, em vez de deixar você, né, livre para você servir a Deus, ele te prende numa cama. Ele te paralisa num leito. E aí a pessoa fica doente, sim ou não? E a pessoa doente, ela perde totalmente o ânimo, né? Gera uma dor de cabeça em você, querido, que você não consegue nem pensar direito. Você gera um mal-estar em você que você já não consegue nem naquele dia ficar bem. E aí quando você não fica bem, você acaba não tratando os outros bem. Quando você não fica bem, você acaba até destratando Deus. Você deixa até de fazer um propósito diante de Deus. Você deixa de ler a palavra de Deus. Você deixa de vir o culto por causa da doença, por causa do mal que você está cometido. E isso pode ser até gerado por causa de uma paixão. Paixão por muitas coisas, porque tem gente, querido, que adora e tem gente que sofre, né, muito, porque estão apaixonados pela esposa, estão apaixonados pelos filhos, estão apaixonados pelo trabalho, estão apaixonados pelo, né? Tem gente que é apaixonada até por partido político. Tem gente apaixonada e por essas coisas as pessoas brigam, as pessoas se degradiam, as pessoas se desentendem, as pessoas fazem tudo só porque estão apaixonadas. E aí quando finalmente as pessoas se apaixonam por Jesus, o que o diabo faz? Ele procura logo um jeito de atingir os seus pés. Por quê? Porque você não vai em busca da sua paixão. Porque você não vai em direção àquilo que está no seu coração. E aí, querido, você acaba sendo aprisionado pelo inimigo. Então, querido, os cravos nos pés de Jesus, ele vem para nós hoje como um apontamento de libertação. Você precisa ser liberto. Você precisa entender que as marcas nos pés de Jesus não é para lhe prender, mas é para lhe soltar. Que quem quer lhe prender é o diabo. E às vezes ele usa isso até para prender as pessoas em religião. E Jesus não é religião. Deus não é religião. Alô? Você está aqui? Então o que deveria ser agradável, né, o que deveria ser gostoso sofrer por Jesus, é o que nós estamos tentando entender nessa noite. Por quê? Porque aquilo que te faz sofrer por Jesus te coloca no reino. Te coloca no reino do eterno. Alô? Então, querido, você não pode virar um peso. Alô? Você não pode virar um peso e começar a arrastar a sua vida nessa terra,
Por quê? Porque Deus quer usar muito a sua vida para você levar o reino dele por onde você ir. É por isso que a palavra de Deus diz que onde você pisasse a planta dos teus pés, você ia conquistar nessa terra. Então, querido, você precisa ser liberto disso. Você precisa ser liberto das amarras do inimigo que prende os seus pés com qualquer tipo de paixão dessa terra. Porque a nossa maior paixão, ela está no céu. Porque Jesus ressuscitou. Alô? E vivo está. Amém ou não amém? Então, como se apaixonar por um ser que é sem formosura, que não tem boa aparência, como assim narrou o texto que nós lemos de Isaías, né? Alguém que não tem formosura e nem beleza. Como nós vamos nos apaixonar? Porque nós, querido, nós nos apaixonamos uns pelos outros nessa terra, muitas vezes pela aparência, por aquilo que nós vemos. Então, quando isso acontece, o inimigo se levanta e começa uma trama para tentar te paralisar. Aí, querido, essa pode ser a primeira arte do inimigo. Qual é a primeira arte do inimigo? Te colocar de cama, te desanimar, fazer você, querido, se desmotivar, desacreditar, se decepcionar. Quantas pessoas fora do Evangelho hoje? Muitas pessoas fora do Evangelho. E esses que estão fora do Evangelho, que se apaixonaram há tempos atrás e que se desviaram, né? E eu não gosto da palavra desviado, porque desviado é o diabo, mas aqueles que se afastaram do Evangelho, esses, queridos, têm um peso muito grande sobre a vida deles, que para eles retornarem é uma coisa muito difícil, diz a palavra do Senhor. Eles é muito difícil, por quê? Porque eles acabam agora com a atitude deles se arrastando nessa terra. Quando na verdade eles deveriam estar o quê? De pé. Porque isso foi a marca dos pés de Jesus. Jesus foi marcado nos pés para nos colocar de pé nessa terra. Alô? Você está aqui? Uma pessoa nesse estado, querido, tende a literalmente a sucumbir, tende a perecer. Uma pessoa que começa a desanimar, começa a desistir, começa, sabe, a ser desmotivado. Desmotivado por quem? Por muitas coisas e por muitas pessoas. As pessoas acabam gerando essa, sabe, desmotivação. Em vez dela falar, vai lá, é isso aí, faz 70 mais 7 mesmo, é isso aí, continua, ora mesmo, jejua mesmo, busca mesmo, faz isso. As pessoas dizem, para quê? Palhaçada. Está vendo aí como é que está? Se Deus quisesse, aí não estava nada desse jeito. Quando na verdade só está desse jeito por causa da humanidade. Foi Deus que permitiu, por causa da nossa humanidade, que nós fomos lançados debaixo da nossa própria sorte nessa terra. Mas uma vez, quando nós nos apaixonamos por Jesus, Ele agora olha para nós e Ele começa a fazer com que a gente se levante e que a gente ande. Alô? Você está aqui? Então, querido, se apaixonar pela carne, mas nós precisamos se apaixonar pelo Espírito. Alô? E não simplesmente se apaixonar pela carne. Eu sei, querido, que talvez alguém que escute essa mensagem aí pelo Facebook vai criticar a palavra paixão, porque vai dizer que paixão é da carne, né? Que é algo eros, né? Que vem dessa parte erótica, mas na verdade é uma palavra latina que vai significar sofrimento. Alô? Então, querido, a igreja ela precisa ter essa marca para continuar. Então, a igreja de Jesus, como corpo, e como corpo nós estamos marcados nos pés. Alô? Você está aqui? Então, o diabo ele vai te dizer, viu? Não é bom se apaixonar por Jesus, porque é muito sofrimento. Mas as pessoas esquecem da profecia de Isaías, que diz que Ele levou sobre si
Ele foi marcado, Ele levou na cruz do Calvário. Ninguém precisa sofrer por causa disso, mas muito pelo contrário. Paulo vai dizer que para ele a leve e momentânea tribulação vai redundar num peso de glória. Aleluia. É a satisfação de você estar na presença de um Deus poderoso que faz um reino para nós inabalável. Alô? Por isso, querido, o ministério de Jesus recomenda: se apaixone pelo reino de novo. Alô? Você está aqui? Mostre as marcas de Cristo nos seus pés. Caminhe na presença do Senhor. Não fique parado em casa, querido. Faz valer os teus pés em nome de Jesus. A segunda marca é nas mãos. No Isaías 53, verso 7, diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Alô? Jesus Cristo, quando foi para o madeiro, para a cruz, e que eles pregaram os pés de Jesus, eles também pregaram as mãos de Jesus. E as mãos de Jesus, elas foram marcadas. E as marcas das mãos, sabe para onde aponta? Aponta para a fé. Como assim, pastor? Lembra de Tomé? Quando Tomé estava no cenáculo, e aí os discípulos falam para Tomé assim: ele ressuscitou, ele ressuscitou. Aí Tomé: se eu não ver as marcas nas suas mãos, se eu não tocar o dedo na sua cintura, eu não acredito. E de repente Jesus entra no cenáculo, e aí Jesus fala assim: Tomé, esse aqui é minha mão, toca. E aí Tomé toca na mão de Jesus: Senhor, mestre, Rabi, ou Rabone, que quer dizer mestre. Aí Jesus fala para ele: porque viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Então, querido, as marcas nas mãos apontam para a fé. A fé é uma marca do reino do eterno, um reino que é inabalável. Alô? Então, querido, a fé é um dom de Deus. É algo, querido, que vem sobre a sua vida exatamente para marcar a sua vida. Então as tuas mãos precisam ser marcadas. Pastor, então vou chegar em casa, vou pegar um prego e vou furar minha mão. Eu não estou falando disso, coisa fofa. Eu estou falando de algo que é além disso. Porque marcar as mãos de forma literal, Jesus já fez na cruz. O que você precisa fazer agora é acreditar nisso, é gerar fé nisso. Efésios 2,8 vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ter fé, querido, é um dom dado por Deus. Romanos 1,17 vai dizer que o justo viverá da fé. Alô? Porque nós andamos por fé e não por vista, já disse Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7. Paulo ainda vai dizer assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Alô, Timóteo 4, 7. Em Tiago 2,18 ele vai dizer assim, Tiago vai dizer: a fé é morta se você não fizer alguma coisa. Versão ASL. E se fizer alguma coisa sem fé, não vai valer nada. Vou repetir porque essa versão é a ASL, A ASL é a Adilson de Souza Leandro. É versão minha, A fé é morta se você não fizer alguma coisa. E se você fizer alguma coisa sem fé, não vai valer nada. Tiago 2,18. Porque a fé, ela sem obra é morta. Mas cadê a sua fé? Mas quando eu mostro para você as minhas obras, eu vou mostrar a minha fé. Então, querido, se você faz alguma coisa sem fé, não vale de nada. Alô? E se você tem fé e não faz nada, se você tem fé e você não anda levando o reino do eterno, se você tem fé e você não faz valer as marcas de Jesus, não vai adiantar de
nada. Você está aqui, amém ou não amém? Efésios 4:5 vai dizer: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Alô? Porque todos são de Deus, se têm fé e acreditam em Jesus Cristo. Gálatas 3:26, adaptado. As mãos estão marcadas. Glória a Deus. As nossas mãos precisam estar marcadas para mostrarmos para aqueles que ainda não creem. Então, querido, começa a andar na rua e aí chega para alguém e fala assim: olha aqui a minha mão. Aí a pessoa não vai entender nada. Começa a falar de Jesus para ela. Alô? Assim como os pés estão marcados, mostrando que não somos limitados nem pela morte, muito menos por qualquer tipo de preocupação. Alô? Por qualquer tipo de perseguição. Então, querido, não adianta cogitar em nada nos congressos da vida, porque a nossa vida é de Cristo, e ainda assim, bem-aventurado aqueles que são perseguidos, e quando disserem todo mal contra vós por causa do meu nome, bem-aventurados sois, tereis um galardão nos céus. Alô? Você está aqui? É isso que a paixão gera, querido. É você entender que isso vai te estabelecer no reino do eterno. Jesus, ele conquista na cruz, e o que ele conquistou na cruz é um direito nosso. O que ele conquistou na cruz é a nossa herança. Alô? Tudo que Jesus conquistou na cruz, já dizia a canção, é direito nosso, é nossa herança. Amém ou não amém? Você está aqui? A igreja de Cristo está, querido, liberada para ir a todos os lugares. A igreja de Cristo está liberada para os caminhos, para tomar posse e andar segundo a revelação da palavra de Deus. Então, querido, nós somos livres. Por quê, pastor? Porque Cristo nos libertou. Quantas vezes Jesus declarou aos outros: levanta e anda. Alô? Jesus estava gerando o quê? Libertação dos pés. Levanta e anda. E depois Jesus mostra as marcas nas mãos e diz assim: a tua fé te salvou. Eita, glória, dá até para falar em línguas agora, mas Jesus da minha mãe. Você está aqui? Pés marcados e mãos marcadas. É a revelação do poder realizador de Deus nas nossas vidas. A igreja ou a pessoa que negar essas marcas de Cristo vai estar fora do reino, que não pode ser abalado nem por falta de fé de alguns. Alô? O reino de Deus é inabalável, e mesmo que exista pessoas incrédulas, se você acredita, você é marcado nesta geração pelas mãos de Jesus. Alô? A terceira marca são os joelhos. Por quê, pastor? Porque acredita-se, querido, que os joelhos de Jesus foram rompidos, não foram quebrados na cruz, porque não pôde quebrar osso nenhum dele, e nem carne sufocada na hora do sacrifício vale para Deus. Então, por exemplo, na época de Levítico, né, dos levitas, na época que se queimava o holocausto, eles não podiam sufocar o animal para matar, eles tinham que sangrar o animal. Então o animal vivo eles sangravam, porque não valia carne sufocada. Assim também como não podia quebrar os ossos. Então quando Jesus vai para o madeiro, ele está debaixo da lei que Deus já havia instituído em Moisés. Então eles não quebraram os ossos de Jesus, nem quando ele deslocou o ombro, o osso dele não foi quebrado, porque a cruz era maior do que a estatura de Jesus, porque era para um pecador, e Jesus não tinha pecado. Mas Jesus Cristo, ele dá o último suspiro, e ele diz: tetelestai, está consumado. Alô? Você está aqui? E aí, querido, Jesus Cristo, ele traz para nós marcas aonde? No joelho, porque ele ia ali na via cruzes, e na hora que ele andava com a cruz, ele caía na rua, e a rua, querido, não era de borracha,
A rua não tinha um tapete vermelho, a rua era pedra. Alô? Eram pedras, ele caía no meio daquelas pedras e provavelmente os joelhos foram marcados. E quando ele sobe no madeiro, ele sobe com os seus joelhos sanguentados, todo arranhado, todo danificado. Alô? Talvez até em carne viva, Jesus tenha subido com o seu joelho naquele madeiro. Mas Jesus, querido, ele é o nosso intercessor. Alô? E é para isso que o joelho aponta. O joelho aponta para a oração, para a intercessão. Alô? Você está aqui? Amém ou não amém? Uma igreja, querido, que ora de joelho é marcada no reino como aquela que está de pé. Né? Tem até um projeto que eles fizeram: mães de joelho, filhos de pé. Alô? Você está aqui? Então, quando a igreja, querido, eu lembro, na época, né, não na nossa, não era costume nosso, vamos dizer assim, nosso, no que diz respeito literalmente nosso, mas em outras igrejas que nós íamos, chegavam lá, a primeira coisa que a pessoa fazia quando entrava na igreja era o quê? Era ajoelhar para orar, né? A pessoa lá no cantinho dela, ajoelhar, fazia aquela oração inicial dela e depois sentava. Então, querido, tem pessoas que têm o seu joelho igual de camelo, né? Todo grosso, de tanto orar. Ó, pastor, o senhor está com a calça rasgada no joelho, é porque o senhor ora muito com essa calça? Não, é porque está velha mesmo. Alô? Você está aqui? Amém ou não amém? Mas, querido, o que aponta para nós, o joelho de Jesus Cristo ali dilacerado, é literalmente essa intercessão, porque Ele intercede por nós. Então, querido, logo entende-se que Maria não pode interceder por você. Alô? Que infelizmente, querido, as pessoas elas acabam devotando para o lado errado aquele que na verdade foi dilacerado o joelho, que é o único intercessor por nós, que é Jesus Cristo, o nosso advogado. Alô? Amém ou não amém? Então, querido, a janela dos céus se abrem e os milagres começam a acontecer quando a igreja de joelho permanecer. Alô, você está aqui? Você, querido, não ora para um Deus morto. Amém ou não amém? Não é uma mentira. A sua oração é como um fogo que consome as maldades do inimigo. Você ora para um Deus vivo, um Deus, querido, que está pronto para te atender. Os seus ouvidos não estão agravados para não te ouvir. A sua mão não está encolhida para não te atender. Mas Deus está apto, está pronto para te atender na hora que você clamar, na hora que você começar a orar. Porque é para isso que mostra as marcas. Porque quando estamos de joelho, querido, representamos as marcas de Cristo na cruz, que é um intercessor. Alô? Jesus vai dizer assim, na cruz do Calvário: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Até na hora da cruz, Jesus intercede por mim, intercede por você. Você está aqui? Amém ou não amém? Uma quarta marca. A marca nos pés, a marca nas mãos, a marca no joelho, e ele foi também transpassado. Quando eles iam verificar se Jesus de fato havia morrido ou não, em vez de quebrarem os joelhos deles, como quebrou os dos dois malfeitores, Jesus já havia aspirado. E aí eles pegaram uma lança e eles injetaram na lateral de Jesus, e a palavra de Deus vai dizer que saiu dali água e sangue. Alô? Essa foi a marca transpassada que saiu para nós, a água e o sangue. O sangue, querido, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Alô? E uma igreja, querido, que tem essa marca é uma igreja purificada. E a água, querido, aponta literalmente para a limpeza, para a lavagem, né? Para lavar as coisas, não é isso? Então, querido, é hoje também algo que Jesus falou, que rios de águas vivas fluirão do seu
interior, desde que você comece a entender as marcas de Jesus na sua vida. É como a igreja começa a entender essas marcas, rios de águas vivas fluirão desta casa e poderão chegar na vida das outras pessoas, e as outras pessoas também terem a salvação. Você está aqui, alô? É uma igreja lavada e remida pelo sangue carmesim. É a noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula, para quando o noivo voltar. Está preparada, está adornada. Alô? Somos marcados pelas feridas e temos a marca de Cristo em nós. Sabe, querido, Jesus Cristo foi ferido por mim e por você. Jesus Cristo foi marcado por mim e por você. E essa marca, querido, de Jesus, ela traz a autoridade do sangue. Porque antigamente, para se perdoar o pecado, eles aspergiam o sangue. E o dono do animal colocava a mão sobre a cabeça do animal, e os sacerdotes cortavam o animal, e o animal sangrava. Era a expiação do pecado, era a morte substitutiva. Eles trocavam a morte de um animal para que um homem não morresse. E Jesus Cristo, ele fez isso lá no Calvário. Alô? Ele não tinha formosura para nós nos apaixonarmos por ele, mas vale a pena, querido, se apaixonar por Jesus, porque quando você se apaixona por ele, quando você percebe as marcas de Jesus em você acaba entrando num reino que é inabalável. Alô? Pode vir até Covid-19, mas você não será atingido, você não será abalado. Alô? Pode vir tudo isso que tem acontecido até então, nesse ano de 2020, mas 2020 vai ser melhor. E quando você chegar em dezembro desse ano, eu quero acreditar que você vai dizer que esse ano foi um ano novo. Mesmo que tenha tido marcas ruins, mas Deus faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que amam a Ele. Você está aqui? Alô? Não há, querido, não há marca forjada, sabe, não há arma forjada, não há demônio ou espírito de morte, não há nada que prevaleça contra uma igreja marcada em oração. Alô? Nada pode prevalecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É a marca do sangue que está sobre a vida daquele que é apaixonado por Jesus. Quando o espírito da morte vinha no Egito para poder matar os primogênitos, todos aqueles que serviam ao Senhor, todos aqueles que serviam ao Jeová Sabaote, tinha a marca do cordeiro aspergida na porta. Alô? Nos umbrais. Assim como você deveria fazer com o óleo lá no umbral da sua porta, porque estamos fazendo isso desde janeiro, antes do Covid-19. Alô? Você deveria marcar a sua porta com óleo. Deixa manchar a tinta, querido, depois você pinta de novo. Quando alguém chegar lá que olhar para aquela mancha e falar, está manchado aqui, é porque aqui tem oração, aqui tem joelho marcado, aqui tem mãos marcadas, aqui tem pés marcados por Cristo. Alô? São as marcas que vêm sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você está aqui, é uma igreja marcada pelo poder da oração. Amém ou não amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É uma igreja marcada pela autoridade do sangue de Jesus, que não deixa o espírito da morte chegar. Alô? Uma quinta, querido, que eu quero dizer, uma quinta marca e última dentro daquilo que separei diante de Deus, é a ferida na cabeça. É a marca feita na cabeça de Jesus com os espinhos. Uma coroa, querido, uma coroa de espinhos, que na verdade estava ali para marcar uma era. Inclusive deixou a cabeça do mestre marcada. Mas era o início, era o começo de um reino marcado em autoridade. Alô? Porque a igreja
é o corpo, mas ele é o cabeça. E a cabeça está marcada com a coroa, não de espinho, mas uma coroa de majestade santa, porque ele está vivo, assentado à destra de Deus. Ele foi coroado em glória, como diz o salmista. Ele foi coroado em glória. Querido, nós precisamos gerar essa paixão do nosso coração, sabe? A sua vida precisa estar apaixonada, essa igreja precisa se apaixonar por Jesus. Você precisa se apegar mais nessa tua caminhada como igreja, nessa tua pegada, sabe? Como aquele que vai apresentar o evangelho para as pessoas, que vai acreditar, que vai ter fé. Você precisa, querido, ter a marca de Jesus na sua vida, porque quando Jesus Cristo é coroado, ele não está sendo coroado hoje com a coroa de espinho que sangrou a sua cabeça, mas ele está coroado com uma coroa de rei, porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Alô? Então, querido, a verdade é que acaba se fazendo uma junção, porque Jesus Cristo faz uma analogia lá em Efésios 5:23 a respeito do esposo e da esposa, e ele faz uma analogia com Cristo, aonde o marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça da igreja. Sabe o que Satanás quer? Satanás quer dominar a mente da igreja. Alô? Mas sabe por que Satanás não pode dominar a mente da igreja? Porque a cabeça é Cristo e ela está marcada com a coroa de glória. Alô? Então, querido, ele pode mexer com o corpo. Ele vai, mexe, ele faz aquele reboliço, mas com a cabeça ele não pode tocar. Então, querido, nós precisamos ter a mente de Cristo. Alô? Precisamos mudar os nossos pensamentos, sabe? E você gerar essa paixão diante do Senhor, sabendo, querido, que tudo isso que você faz pelo Senhor é ganho, porque nenhum trabalho é vão no Senhor. Alô? Então Satanás, ele não pode tocar na cabeça. Satanás não pode tocar no cabeça. Então, se você entende isso, querido, como igreja do Senhor, nós vamos movimentar pelos pensamentos de Deus. Nós vamos nos movimentar por aquilo que Deus pensa e não por aquilo que nós pensamos. E aí, querido, é onde que Satanás começa a tentar mudar o entendimento. Inclusive, a palavra de Deus vai dizer que o príncipe desse século, ele cegou o entendimento. E aí o homem não quer ser mais homem, a mulher não quer ser mais mulher, e aí começam a inventar um montão de coisa. Pastor, tu está ao vivo, está falando, estou ao vivo, estou falando e repito. Aí a mente está mudada, o homem não quer ser mais homem e a mulher não quer ser mais mulher. Sabe por quê? Porque a ideia de Cristo como a noiva e o noivo começa a ser o quê? Mudada. Para quê? Para o reino ser abalado. Mas o reino de Deus é inabalável. Os homens podem até tentar, mas eles nunca vão conseguir. Tentaram fazer uma torre que subisse até o céu, e eu se senti resguardado na época com a torre de Babel. Mas Deus fez tudo cair por terra e espalhou o homem para tudo quanto é lado, e ainda confundiu eles com as palavras. Alô? Você está aqui? Nós não podemos, sabe, querido, falir. Nós não podemos, querido, ser manipulados. Nós, querido, somos pessoas livres, com a liberdade em que Cristo nos libertou. Você é livre para pensar no reino de Deus. Você é livre para pensar na salvação. Você é livre para caminhar com seus pés nessa terra, na divulgação daquele que é o eterno com o seu reino. Você é livre. Então, querido, se apaixone de novo. Se apaixone pelo noivo, noiva do Senhor. Alô? Porque o noivo foi marcado para trazer as marcas para a noiva. Você não precisa sofrer, igreja. Igreja não precisa sofrer. Você, como membro, como corpo, você não precisa se autoflagelar.
Você não precisa se degradar, você não precisa se culpar, você não precisa se bater, você não precisa se trancafiar, você não precisa pegar a faca e marcar as suas mãos, você não precisa botar uma coroa de espinho na sua cabeça, você não precisa furar o seu lado nem furar os seus pés, porque Jesus Cristo, que é o cabeça, já fez isso. Alô? Você não precisa fazer, porque Ele já fez. Logo, a igreja, ela não precisa sofrer as dores desnecessárias, alô? Mas nós precisamos amar uns aos outros. Sabe, querido, que a cruz representou para nós? Foi esse amor horizontal. Sabe por quê? Porque nós já tínhamos o amor vertical. Ele nos amou. E aí a cruz fez com que nós nos amássemos. E o nosso amor é como Ele nos amou. Você está aqui? Amém ou não amém? Então, querido, você está sendo marcado por Cristo. Os seus pés são livres para caminhar em direção a Ele. As suas mãos são livres para levantar e receber as bênçãos do Senhor. Os seus joelhos, queridos, estão prontos para ajoelhar e orar a Ele, porque Ele está pronto para te ouvir. O seu lado, querido, que está, ao seu lado está o Senhor, porque Ele derramou o sangue de poder, e Ele, com as suas águas purificadoras, te limpou. O Senhor quer te abençoar, porque o reino do eterno é inabalável. Alô? Você está aqui? Então, querido, não permita que nada nem ninguém diga o contrário disso ao respeito da igreja do Senhor, a respeito da sua vida. Não permita, querido, que o inimigo fique tentando você na mente e dizendo coisas contrárias que na verdade não tem necessidade. Sabe, querido, as pessoas estão sendo bombardeadas pelas mídias. É por isso que fazemos propósito e nós interrompemos as mídias sensacionalistas, para a gente não ficar sendo corrompido com tanta corrupção. Essa foi forte, corrompido com corrupção. É bem redundante para a gente aprender. A gente precisa aprender, e nós precisamos aprender como igreja, marcadas por aquele que levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Onde estão aqueles que são sarados por Cristo? Você pode aplaudir a Ele, você pode dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Eterno, amém? Glória a Deus, que essa palavra, querido, possa tocar você, e que a sua vida seja marcada, porque Jesus Cristo fez para que você fosse marcado, e você fosse um diferencial nesse reino que é inabalável, amém? Eu quero despedir aqui do povo facebookiano, daqui a pouquinho a gente se despede aqui da igreja, mas o povo facebookiano fica na paz, restante de semana abençoada, até domingo nós vamos estar aqui às 18 horas, ok? Que você possa estar conosco, Deus te abençoe, Deus te guarde, e que o Eterno seja com você.